Eu queria saber de onde saiu esse nome, como é que pode? É mesmo, eu não falei, né? Porque naquela época as pessoas eram muito criativas, né? Então Porra. todo podcast era alguma coisa cast. Ah, Todos. podcast. Então, exatamente. Né? Eu queria apontar deles, não, mas já apontando. Não, eu tô brincando, mas. Não, mas isso não é um demérito, não, sabe? Tipo. Mas é porque a gente quis sair, assim, do negócio. Tipo assim, caralho, todo podcast é uma cast. Aí eu falei, tá, a gente não precisa criar um nome completamente nada a ver, mas vamos manter o pod, então. Mas o que que a gente pode combinar com pod? E aí, sabe o que que a gente tinha. Sabe o nome que a gente tinha pensado? Como a maioria das pessoas eram daqui de Minas, a gente pensou em chamar de o iPod. Olha. E caso vocês não saibam, o iPod é o nome de um evento de podcast aqui de BH, que assim, tá fazendo muitas coisas muito grandes, podosfera fora, eles conseguem convidados bem grandes, importantes, sim, pautas legais e tal, acho massa. Mas aí eu lembrei disso outro dia, assim, que eu tava fuçando os tweets muito antigos do Como é que pode, aí eu achei um tipo assim, curiosidade, o Como é que pode quase se chamou o iPod, assim. E era um tweet muito velho, então assim, existia antes do iPod o evento. Eu falei, cacete, olha só, não é que é verdade? Tu já fosse nos eventos deles? Tu colas na galera daí? Oh, assim, muito pouco, na real, assim. É aquela coisa, né? Quem produz quase não tá ouvindo. Isso é foda, assim. Mas eu já fui em dois eventos deles. Eu participei do... Eu não sei se foi do primeiro ou do segundo, assim. Tinha uma mesa lá que era sobre... Putz, eu não vou lembrar. Tem muito... Foi tipo... porque tem muito tempo, assim. Então eu fui nesse evento, que eu já cheguei, assim, já cheguei participando. E o de 2017, 18, talvez. E aí, esse ano o evento ia ser enorme, assim, ia ser muito grande, ia ser... onde eu estudei, que é o campus da faculdade, é um pouco maior do que o outro onde estava rolando, assim, o auditório é maior e tal. Só que aí veio pandemia, né? Pois é, Aí, um ano atrás eu tava num auditório falando sobre podcast, pois sobre é, problemática. nossa. E aí, pra não perder os trocadilhos, como é que foi? Como é que foi a live? Tinha muito tempo que eu não participava de hangout, de live, de coisas ao vivo, assim, sabe? Muito tempo. Se pensar que eu não participei de nenhuma depois que o podcast entrou em hiato, que foi em 2015, aí você vê que eu realmente, assim, estou há alguns anos sem participar dessa dinâmica. Eu achei muito legal. Espero que tenha mais, espero que as pessoas que estão aqui voltem, espero que as pessoas vão lá conhecer o Como é que pode. Rapaz, tu falaste assim, eu espero que as pessoas que estão aqui voltem. Olha aí, sumonada. Olha só! Voltei! Eu espero que as pessoas voltem. A Fernanda, Volta. opa, Acabou minha aula, eu vim dizer tchau. chegou na hora do encerramento já. Chegou na hora pra fazer. Agora você aproveita e edita ela. Você faz de conta que ela tava aqui o tempo inteiro, assim. Tia. E ela só tava calada, sabe? Ela fala assim, então, gente, tchau. Uma hora aqui que eu passei caladinho, mas... Eu já coloquei gente dentro do podcast que a pessoa não participou. Eu fiz. Sério? Nunca, quem nunca? A gente teve uma vez que a gente juntou uma galera, tipo, 5 pessoas pra gravar sobre um evento que a gente tinha ido. E eu queria muito que um amigo meu tivesse gravado também, mas ele não podia. Aí eu fui lá e gravei com ele. Aí eu falei, em vez de soltar os episódios separados, eu vou colocar ele dentro do outro episódio. E deu certo. Eu demorei muito pra fazer isso. Muito, muito. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Eu já Mas, fiz isso, ficou bizarro, mas fiz. assim, se você tiver afinzaço de fazer, dá certo. Mas não compensa, não. Não, o problema é que quando eu gravei com ele, ele gravou separadamente, contando sobre um caso. E aí, durante o episódio, nós falamos desse caso. Então, eu tive que pesar, assim, quando ele entrava, quando era só a gente falando. Então. Foi tipo isso, foi tipo isso. Só que como eram vários assuntos, a gente sempre ia e voltava em assuntos pontuais, assim, tipo, evento, entrada do evento, filas, alimentação do evento, como é que era tomar banho dentro do evento e tal. Todo mundo falou sobre isso. Aí a gente ia, eu fazia as marcações lá no Audition, né, e colocava assim, esse pedaço é sobre comida. Aí eu fui lá e fiz a mesma coisa no áudio dele. Aí eu falei assim, beleza, comida aqui, eu vou pegar a comida do podcast dele, jogar aqui. E aí, às vezes eu pegava, tipo assim, ele falava alguma coisa engraçada, eu pegava a risada de alguém e colocava meio por cima ali.
A magia da edição. É, Ah, edição. era muito tempo livre nessa época. Saudades, inclusive. Ai, meu Deus, eu vou começar a mandar pra ti o pudim pra editar e fazer essas coisas Nossa, legais. Tá? pagando bem que mal tem, né? Pagar? Então a gente só vai ter um problema quanto a Aqui, isso. galera, ó, deposita muito dinheiro lá no PicPay do Pudim. Por favor, galera, que é pra eu começar a terceirizar e ficar menos Ai, ai. tempo editando e mais tempo produzindo. Nossa, mas eu fazia umas coisas muito assim. Eu falei, meu Deus, como que eu tive a paciência? Teve uma vez que a Globo fez uma minissérie sobre a Dercy Gonçalves, assim, cobrindo a 103 anos de vida dela. E era baseado no livro dela. Aí eu achei muito legal o tema, assim, a gente procurado o podcast Dercy Gonçalves e não tinha achado. Eu falei assim, bom, parece um assunto novo pra podcast. E aí, beleza. Velho, a gente ficou 6 horas gravando. Mas não foi 6 horas focado, né? Foi 6 horas assim, eu falava desse, aí falava de outra coisa, falava do negócio, voltava e tal. Só que a gente conseguiu cobrir tudo, assim. Foi todos os episódios, falando de todos os aspectos, fazia paralelos com o livro, assim. Foi foda. Aí eu, depois de enxugar 6 horas de podcast, ficou com 1h50. Caramba. Mas é uma coisa que eu falo assim, cara, como que eu vou fazer um podcast de 6 horas hoje em dia, sabe? É impossível, não tem como. Você não tem nem 6 horas direto. Não tem 3 horas É. direto pra você sentar e conversar com uma pessoa que dirá 6. Pois é, tem um podcast que eu não vou lembrar o nome agora, mas eles fizeram sobre o musical Hamilton. Eles fizeram, tipo assim, um episódio de 6 horas, o editado tem 6 horas. Isso porque é a parte A, Maior que o musical, né? porque ainda tem a parte B, sabe? Eu falei, cara, parabéns. E aí eu fui conversar com os caras pra ver como é que eles tinham feito isso. Eu falei assim, cara, foram várias sessões no Skype. Tipo, muitas, pra juntar e fazer isso. Eu falei, Nossa. porque você conseguir juntar e ficar, sei lá, vamos supor, beleza, saiu com 6 horas. Os caras devem ter ficado umas 8 gravando. Direto não foi, né? Quando eu tô com um convidado, eu não faço esses cortes abruptos, assim, grandes não. O episódio vai sair com 2 horas de duração, porque foram 2 horas de conversa. É isso. Falou por coisas paralelas no meio, segue o baile. Na época dependia, assim. Antigamente eu gravava episódios muito maiores. A gente ficava 2h30 no Skype, assim, pra mais. A minha meta do Despautado é que ele nunca passe de 1 hora. Eu consigo atingir? Não. Geralmente tem uns episódios perto de 2. Principalmente esses que tem convidados. Mas eu tento marcar o tempo que a gente começa a gravar. Eu fico de olho, vai chegando em perto de 50 minutos, eu vou... Então, vamos amarrar a Foi muito bom e tal. já passo. A Fernanda é a personificação do... A gente tem uma meta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. O Despautado nasceu para ter 15 minutos de duração. Os episódios têm 1h30. Não, eu consegui diminuir bastante, assim, o tempo médio dos episódios. Até porque eu diminuí o tempo médio das gravações. Mas tem um lá que eu não consigo diminuir, que é quando sai o Oscar. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca acabou que nunca deu certo, assim. Que a Até Globo 2 nunca me chamou e tal, né? até 2 anos atrás, era fazer um podcast sobre o Oscar, mas assim, falando de todos os filmes. E todos, tipo assim, o que eles concorreram, se mereceu ganhar e não sei o quê. E aí tem hora que a gente empolga, né? Principalmente quando sai o melhor filme, assim, o filme é horroroso. aí vai embora. Aí fala mesmo. Fala mesmo. E aí é muita coisa, assim, eu acho útil, sabe? Eu acho interessante o negócio, assim, e divertido também. Então eu falo assim, não vou cortar não, eu acho que tá bom, do jeito que tá. Uma vez por ano sai um episódio de 2 horas, pô, tá bom demais.